Parte 2, né? Vamos lá, revisão, parte 2. Nós estamos aqui no dia 16 de junho. Estou fazendo a revisão para você que vai fazer prova no dia 19, prova de direito ambiental, não é isso? Então agora essa é a segunda parte, já gravei 30 minutos, estou falando do SNUC, né? E nós paramos aí em reserva biológica, tá? Falando que reserva biológica tem como objetivo a preservação integral da biota, né? Da vida que compõe aquele espaço, né? E obviamente todos os atributos que interessem ao equilíbrio ambiental, né? Logicamente, tá? É de posse e domínio público, áreas particulares incluídas serão desapropriadas, né, de acordo com a lei 9985, tá certo? Proibida a visitação pública, exceto com objetivo educacional, de acordo com o regulamento daquele lugar. Pesquisa científica depende de autorização prévia também do órgão responsável, tá certo? Então é muito importante pensar nisso, é tudo mais difícil aí, por quê? Porque tem que garantir o equilíbrio, né? Finalmente chegamos ao Parque Nacional. Parque Nacional, gente, olha, até falei, conheçam aí o Parque Nacional da Serra da Canastra, é bem próximo da gente, né? Esse tem como objetivo básico a preservação dos ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e de beleza cênica. Possibilita, portanto, ali é possível fazer a pesquisa científica, é possível desenvolver atividade de educação, interpretação ambiental, recreação, contato na natureza, turismo ecológico, é possível, tá? Posse e domínio público, se tiver área particular, né, dentro dos seus limites, elas serão desapropriadas, importante, a visitação está sujeita a normas, que vai depender de lugar para lugar, né? Eu lembro que no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, me parece que pode entrar 700 ou 750 por dia, tá? Eu não lembro exatamente o valor, né? Então, tem essas restrições aí a depender do lugar, tá? A depender do lugar. Pesquisa científica, né, depende de autorização prévia do órgão responsável, aí, que é o IBAMA e o ICMBio, tá? É importante pensar nesse caso, unidades da categoria Parque Nacional, né, quando criadas pelo Estado ou pelo município, aí deixa de ser Parque Nacional e passa a ser estadual ou municipal, tá? Então, cuidado com isso, tá? Monumento natural. Lá no artigo 12, você vai encontrar o monumento natural, que tem como objetivo preservar, principalmente, sítios, lugares naturais que sejam mais raros, mais singulares, de grande beleza cênica, tá? Então, o monumento natural pode ser constituído de áreas particulares, desde que possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais pelo proprietário. Então, é possível compatibilizar aí a existência do monumento natural com a propriedade privada. Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e das atividades privadas, ou não havendo a aquiescência do proprietário, né, em relação a essas questões propostas pelo órgão responsável, né, aí nesse caso a área deve ser desapropriada, tá, de acordo com a lei. Visitação pública sujeita às condições e restrições estabelecidas pelo plano de manejo da unidade, perfeito? Né? E é importante pensar na administração aí nesse caso, tá? Tudo bem? Muito importante. Refúgio da vida silvestre tem como objetivo, nesse caso, proteger ambientes naturais onde se assegurem condições importantes para a existência e reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente aí, ou migratória, como tem lá no Pantanal, por exemplo, né, as aves migratórias, tá bom? Refúgio da vida silvestre pode ser constituído por área particular, desde que também possa se compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização das terras pelos proprietários, tá? Havendo incompatibilidade, nesse caso, entre os objetivos da área e não havendo aquiescência também, igualzinho lá no monumento natural, né? Em relação às propostas estabelecidas para a preservação, logicamente, né? Aí a área deve ser desapropriada de acordo com o que dispõe a lei, tá? A visitação pública também é permitida, mas está sujeita às normas e restrições estabelecidas também no plano de manejo. Pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável, no caso o ICMBio e o IBAMA, tá? Tranquilos? Bom, vamos lá para
as unidades de uso sustentável agora, lembrando quais são, vamos lá? Área de proteção ambiental, a APA, né? Área de relevante interesse ecológico, florestas nacionais, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural, tá? Vamos começar com a área de proteção ambiental, logicamente é uma área extensa normalmente, com certo grau de ocupação humana, então aqui já tem ocupação humana, atributos abióticos, bióticos, abiótico é o que não tem vida, rochas, estruturas aí que não tem vida, né? A parte estética, cultural, né? Que são especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas e tem como objetivo importante, né? Básico, proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação aí, né? Da área pela população e assegurar a sustentabilidade, né, do uso dos recursos naturais. Tá? A APA, a Área de Proteção Ambiental, é constituída por terras públicas ou privadas, aí tanto faz. Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada dentro da APA. Tá? É possível. As condições para a realização de pesquisa, visitação e tudo mais são de domínio público e serão estabelecidas pelo órgão que é gestor daquela unidade, né? Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer, portanto, as condições melhores aí para pesquisa, visitação, né, pelo público, né? E, obviamente, tem algumas restrições. Lógico, né? A APA disporá também de conselho presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, organizadores da sociedade civil, né, as organizações e tudo mais. E população residente também faz parte, lógico, tá? Tudo bem? Área de relevante interesse ecológico é uma área também, né, que está dentro desse grupo de uso sustentável, mas a extensão normalmente é pequena, com pouca ou nenhuma ocupação humana e características naturais extraordinárias, o que abriga exemplares raros da vida, né, da biota regional, tem como objetivo manter ecossistemas naturais de importância regional local e também para regular o uso, né, admissível, qual que é o uso que eu posso imprimir nesse lugar, compatibilizando aí com os objetivos de conservação da natureza, tá? A área de relevante interesse ecológico é constituída por terras públicas ou privadas, os limites, né, respeitados aí devem ser os limites constitucionais e podem se estabelecer normas de restrição à utilização de uma propriedade privada que tenha, obviamente, interesse ecológico, tá? Beleza. Floresta Nacional. Floresta Nacional está disciplinada no artigo 17 da Lei 9985, né? E fala sobre, né, uma perspectiva de uma área que nós temos cobertura florestal com espécies predominantemente nativas, que são árvores, né? E tem o objetivo básico, né, garantir aí a exploração sustentável e preservar a floresta também. Tá? É possível fazer pesquisa científica, né, dando ênfase à exploração sustentável de floresta nativa. A floresta nacional é de posse e domínio público, tá? Sendo que as áreas particulares aí dentro e seus limites devem ser desapropriadas de acordo com o que está dispondo a lei. Tá? Nas florestas nacionais é admitida a permanência de populações tradicionais que habitam, né, essa área desde a sua criação. Aí tem esse detalhezinho importante, né? Lógico, tá? A visitação pública é permitida, condicionada às normas estabelecidas, né, para o manejo da unidade, então não é, né, tão livre assim, tá? E está administrado pelo órgão responsável, tá? Pode fazer pesquisa, pode, né, incentivada inclusive, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável nesse caso, tá? Tem também conselho consultivo, presidido pelo órgão responsável pela administração, e aí tem a presença de representantes de órgãos públicos, organizações, né, da sociedade civil, tá? E também das populações tradicionais residentes, né? Aí vai ter lá, ó, ela pode ser criada em âmbito estadual ou municipal, né? E aí você teria uma floresta não só nacional, ela pode ser nacional, estadual ou municipal, tá bom?
E aí nós temos também a reserva extrativista, a RESEX, né? RESEX seriam as reservas extrativistas, área utilizada por populações extrativistas, tá? Que são tradicionais, obviamente, cuja subsistência vai se basear exatamente no extrativismo, né, de atividades aí, podendo ter agricultura de subsistência complementar, juntamente com a criação de animais de pequeno porte, tá? E o objetivo básico é proteger os meios de vida dessa população, a cultura, né, assegurando, portanto, o uso sustentável dos recursos naturais dessa unidade. Tá? A reserva extrativista é de domínio público, com uso concedido às populações extrativistas tradicionais, né, conforme o artigo 23 dessa lei 9985, tá bom? Logicamente, ela também é gerida por um conselho deliberativo, presidido pelo órgão responsável pela administração, constituído por representantes dos órgãos públicos, organização, né, da sociedade civil organizada aí, populações tradicionais residentes na área também, né, e aí você tem a gestão da área, tá? A visitação é possível, né, permitido, desde que compatível com os interesses locais, né, de acordo com o plano de manejo da área. Pesquisa científica, além de permitida, ela também é incentivada, sujeitando-se à prévia autorização. Plano de manejo da unidade é aprovado pelo Conselho Deliberativo, que eu falei agora mesmo. São proibidas as explorações de recursos minerais e caça amadora ou profissional. Exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida, nesse caso, em bases que sejam sustentáveis, com situações especiais, né, e complementares às atividades desenvolvidas na reserva, tá certo? Então tem todo um conjunto de limitações aí nesse caso, tá? Reserva de fauna, lá no artigo 19, é uma área natural com populações de animais de espécies nativas, sejam elas terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico, né, desses recursos faunísticos. A reserva é de posse e domínio público, sendo que área particular, então, deve ser desapropriada nesse caso. Visitação é permitida, a visitação pública é permitida, óbvio, desde que compatível com o manejo da unidade, logicamente, tá? Proibido o exercício da caça, seja ela amadora ou profissional, e a comercialização dos produtos e subprodutos resultantes das pesquisas obedecerá o estabelecido na lei, tá? O que aconteceu lá com os jacarés no Pantanal, né? Com os búfalos, com os javalis e assim por diante, tá? Reserva do desenvolvimento sustentável. É uma área natural que abriga populações tradicionais também, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração de recursos naturais, tá? Logicamente, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e, obviamente, desempenham um papel, né, fundamental aí na proteção da natureza e manutenção da diversidade biológica, né? Essa reserva de desenvolvimento sustentável tem como objetivo básico garantir a preservação da natureza e assegurando também, simultaneamente, né, as condições e os meios necessários para a reprodução e melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais aí presentes, né, das populações tradicionais que aí vivem, né, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar aí o conhecimento e as técnicas de manejo desse ambiente, tá certo? Então é muito importante esse quadro. É de domínio público, as áreas particulares também devem ser desapropriadas, né, e logicamente o uso das áreas é feita pela população tradicional que lá habita, e nós temos aí uma gerência, né, uma gestão, conselho deliberativo, presidido pelo órgão responsável, né, pela administração e participando aí também representantes de órgãos públicos, organizações da sociedade civil, população tradicional que aí viva, tá certo? E, obviamente, né, você tem algumas condições aí nesse caso, por exemplo, é permitida e incentivada a visitação pública, desde compatível com os interesses locais, de acordo com o plano de manejo, tá? Permitida e incentivada a pesquisa científica, lógico, voltada também à conservação da natureza, a melhor relação das populações residentes com o meio em que vivem, né? Incentiva-se a educação ambiental, né? Só que tem que ter autorização prévia também, tá?
sempre considerar aí o equilíbrio, né, entre a população e a conservação, e para isso a população que reside ali não pode ser muito numerosa, admitida a exploração dos componentes dos ecossistemas naturais, de manejo sustentável e substituição da cobertura vegetal, desde que, né, atenda aos mecanismos ligados ao zoneamento e, obviamente, as diretrizes estabelecidas do plano de manejo. Tá? Plano de manejo, né, define, então, as zonas de proteção integral, o que é de uso sustentável, o que é amortecimento e, obviamente, você tem aí aquilo aprovado pelo Conselho Deliberativo da unidade. Né? Por fim, a Reserva Particular do Patrimônio Natural, RPPN. RPPN, Reserva Particular, é uma área privada, tá? Gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica daquele lugar. Né? O gravame, né, é obviamente um termo de compromisso assinado perante o órgão ambiental, né, que vai verificar realmente o interesse, né, público na área, tá? E aí ele é averbado lá no cartório de registro de imóveis, né? Tá certo? Só poderá ser permitida na RPPN, na Reserva Particular de Patrimônio Natural, né, aquilo que dispõe lá no seu regulamento, né? Pesquisa científica, visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais. E logo, né, você tem aí os integrantes do SNUC, né, os órgãos integrantes do SNUC, sempre que possível e oportuno, prestarão a orientação científica, técnica ao proprietário da RPPN para a elaboração de um plano de manejo, já que é uma área privada nesse caso, tá certo? Então é importante que a gente tenha a noção, dá uma lida aí nesse material, né? Porque agora eu já vou pular lá para a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei 9433 de 97, lembrando que eu comecei falando para você de água no planeta, a importância, eu não preciso falar muito de importância de água, você sabe disso, né? A maior parte da água, mais de 97% da água do planeta é água salgada, água doce tem um volume percentual pequeno se comparado com a quantidade de água salgada, tá certo? E água doce disponível está presente aí nos aquíferos, a maior parte, 98% de toda a água doce que existe está em aquífero, uma parcela está nas chuvas, né, na atmosfera no caso, lagos naturais, reservatórios, né, no caso, e rios, tá? Então a maior parte nos aquíferos. Subterrânea, né, o Brasil está entre os países mais ricos em água, né? Eu acho que dá para eu sentar aqui um pouquinho, ó. Deixa eu ver. Dá, né? Sem atrapalhar muito aqui o desempenho nosso. Deixa eu só baixar um pouquinho, porque eu sentei, tá certo? E aí, então, o Brasil tem toda a água do planeta aí. Se você pensar, o Brasil representa uma boa parcela, né? Acho que mais de 13%. Eu coloquei isso em aula, depois você dá uma olhadinha nos slides, né? Então tá aí, países riquíssimos em água, né? Brasil, Rússia, tá? Canadá, Estados Unidos, tá? E China. Que acho que eu me acertei agora, beleza? Então nós temos muitos problemas com desperdício de água, né? É importante pensar nisso. Esse é um quadro importante. Eu coloquei para você lá informações sobre a água virtual, a quantidade de água que a gente gasta, né, e que não vê, tá certo? Coloquei para você durante a aula também, dizendo que o Brasil tem 2 grandes aquíferos, né? O aquífero Alter do Chão, que pega lá regiões dentro da Amazônia, né? Pega boa parte ali do leste do estado do Amazonas e do oeste ou norte do Pará, uma pequena parte do Amapá. É o maior reservatório do planeta, Alter do Chão, tá certo? Com 86 mil quilômetros cúbicos de água, é muita água. Dizem que consegue abastecer a população do mundo, né, durante 200 anos, alguma coisa assim, tá? Então é muito gigantesco, tá certo? E tem o aquífero Guarani, que tem lá 45 mil quilômetros cúbicos, aliás, de água, mas é dividido com a Argentina, com o Paraguai e com o Uruguai, tá certo? Então esse é o cenário, né? É importante pensar nesse quadro aí, que o consumo de água, de um modo geral, predominantemente é feito pela agropecuária, né? Lembrando aí que a população ela consome relativamente, né, pouca
não dá 10%, né? A indústria consome uns 10%, a população outros 10%, e o restante seria áreas rurais, tá? Então é importante pensar nisso. O desperdício, como eu falei, é grande, né? No Brasil, nós temos aí mais de 1/3 da água é desperdiçada, tá? Mais de 1/3 da água é desperdiçada. Tá? Então, por isso que é importante falar na Política Nacional de Recursos Hídricos, né? Porque a água é vital para todos os seres humanos, os seres vivos de modo geral, não só humanos, né? E, obviamente, o Estado tem que assumir um controle e proteção desses recursos. Isso veio, né, disciplinado na Lei 9433 de janeiro de 1997, que instituiu, portanto, para nós a Política Nacional de Recursos Hídricos, né? Importantíssimo dispositivo legal referente aí à questão das águas, né? E aí, lógico, né, o objetivo é de assegurar a atual e as futuras gerações a disponibilidade de água, né, para a gente, né, ter realmente a vida garantida. Não só água, mas água de qualidade, tá certo? É importante pensar nisso, lembrando que a água, de um modo geral, são bens da União, né? Só a gente olhar lá no artigo 20 da Constituição, inciso 3º, fala que os lagos, os rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado, né, sirvam de limites com outros países, como o Rio Paraná ali, né, na fronteira do Brasil com o Paraguai, ou que estendam, né, que se estendam a territórios, né, do estrangeiro ou dele provenham, bem como o caso do Rio Amazonas, por exemplo, né, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais, né? Recursos naturais da plataforma continental, oceânica, o mar territorial, terrenos de marinha, potenciais de energia hidrelétrica, os minerais que estão no subsolo, como a própria água, tudo isso pertence à União, tá? Código das Águas, primeiro deles foi o decreto 24.643 de 1934, tá? A primeira norma que tentou disciplinar o uso dos recursos hídricos no Brasil, tá? É vigente até hoje, logicamente, mas foi alterado aí, né, por outras normas, como a própria Constituição e a Política Nacional dos Recursos Hídricos, tá? Política Nacional trata da água no seguinte sentido, dizendo que a água é um bem público, recurso natural limitado e dotado de valor econômico, né? Valor principal que nós temos é o uso prioritário ao consumo humano e a dessedentação dos animais, né, em situação de escassez, né? A Política Nacional é uma forma de gestão, né, que vai proporcionar o uso múltiplo da água de forma descentralizada, contando com a participação do poder público, dos usuários e da comunidade de modo geral, considerando a bacia hidrográfica como uma unidade territorial para mecanismos de regionalização e principalmente para a implementação do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, tá? Bom lembrar que os objetivos estão bem no comecinho da lei, né, para assegurar a disponibilidade, principalmente, de água em padrões de qualidade adequados para o uso para as atuais e futuras gerações. Utilização racional é extremamente importante, né, integrada aos recursos hídricos, sem, obviamente, excluir o desenvolvimento sustentável, considerando também o transporte aquaviário, as hidrovias, tá? É importante pensar também na preservação, defesa contra, né, eventos catastróficos, né, como cheias e tudo mais, né? Bom, diretrizes da ação estão previstas lá no artigo 4º, quando se prevê, né, a articulação da União com os estados para gerenciamento desses recursos hídricos que envolvam interesse comum, né? No artigo 3º, a lei fala da gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos ligados à quantidade e qualidade, né? A adequação da gestão dos recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, né, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do país, né? Garantir a integração também importante da gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental de um modo geral, articular também, né, o planejamento dos recursos naturais, recursos hídricos, com os setores usuários, né, dentro do planejamento que eles fazem, tanto em nível municipal, quanto regional, estadual ou federal, tá? Garantir também a articulação da gestão dos recursos hídricos com o uso do solo, né? Perfeito, que se usa muita água para isso, né? Para a agricultura, tá? Garantir a integração das bacias hidrográficas com os sistemas de conexão com o oceano, né? As zonas costeiras e os estuários, tá? Importante, tá? E é bom lembrar que os instrumentos variam, né? Tanto em termos de
planos de recursos hídricos, quanto enquadramento dos corpos d'água em classes, a outorga, né, e, obviamente, a questão do uso dos recursos hídricos, cobrança pelo uso da água, eu falei, né, do usuário pagador, sistema de informação sobre os recursos hídricos, e aí nos planos, é importante pensar nos planos, né, que são planos diretores, viu, que vão visar, obviamente, a fundamentação e orientação de implementação dessa política nacional de recursos hídricos para promover o gerenciamento desses recursos, e o conteúdo dos planos envolve tanto a análise, né, da situação do recurso hídrico, fazendo diagnósticos, por exemplo, quanto a análise do uso, com balanço entre disponibilidade e demanda futura. Tá? É importante pensar nisso também, nos termos da verificação do crescimento da população. Tem que fazer o censo, esse ano é para fazer censo, mas não vai ter provavelmente. Né? Devem prever, por exemplo, metas de racionalização e melhoria do recurso hídrico, ação e programa a serem desenvolvidos para o abastecimento das metas, tá certo? Esses planos também, é importante que eles devam prever hipóteses de prioridade, por exemplo, com critérios para cobrança e criação de área sujeita à restrição de uso, tá? É importante pensar na proteção sempre, né? O enquadramento dos corpos é feito em classes, tá? É um dos instrumentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos, e aí nós temos o objetivo, que é compatibilizar a qualidade do recurso hídrico com o uso. Tá? Isso é muito importante, combatendo poluição, né, mediante aí, ações preventivas que devam ser permanentes. Tá? E é bom nós lembrarmos que nós temos resoluções, né, a 357 e a 396 do CONAMA, né, que classifica as águas superficiais e subterrâneas através de padrões de qualidade segundo o uso preponderante, né, que é atribuído a esses corpos. Tá? O enquadramento consiste em fixar, portanto, o que nós chamamos de qualidade da água, né, então, a ser alcançado, e também mantido, é lógico, em segmento de corpo de água ao longo do tempo, rio, lago e assim por diante. Né? Regime de outorga é muito importante, porque aí eu vou disciplinar o uso, né? Um instrumento que visa, por exemplo, acesso à água, né, com controle quantitativo e qualitativo desse recurso. Tá? Depois dá uma olhadinha na lei, eu acho que é artigo 11. Tá? Não significa alienação pelo poder público do recurso hídrico. Tá? As águas são inalienáveis e a outorga é apenas um direito de uso, conforme está descrito no artigo 18. Dá uma olhada lá. Tá? Sujeitos à outorga, artigo 12 da Lei 9433, né? Derivação e captação de parcela de água existente em um corpo de água para consumo final, tá? Importante. O DEMAI tem que ter outorga aqui para, né, abastecer Uberlândia. Extração de água de aquífero subterrâneo também tem que ter outorga para consumo final. Araguari tem, Ribeirão Preto tem. Onde quer que eu vou usar água do aquífero tem que ter essa outorga. Lançamento em corpo de água de esgoto e demais resíduos. Então, para jogar água fora tem que ter também, né, a outorga. Tá? E outros usos que alterem o regime e quantidade de água, né? Por exemplo, a questão da irrigação, aproveitamento para geração de energia, tá? Tudo isso também tem a necessidade da outorga. Dispensa de outorga é só quando a água, o uso é de pequena quantidade, né? Quando for para satisfação de necessidade de pequenos núcleos populacionais em área rural, tá? Aqueles povoados, né? Derivação, captação, lançamento sendo considerado insuficiente ou insignificante, acumulação de volume de água também insignificante. O poder público, ao outorgar o direito de uso de determinado recurso, ele deve respeitar aí, principalmente, o uso estabelecido no plano de recurso, bem como a classe em que o corpo está enquadrado ali. Tá? Competência pelos entes federativos, né, no caso, né, se regerá pela observância do domínio, onde está o rio, onde está o corpo d'água, se está dentro do estado ou se passa em mais de um estado, tá? Então é importante isso, né? Então lembrar disso, a outorga é emitida por autoridades da União, do Estado, do DF, de acordo com o domínio do corpo hídrico, tá? Não posso esquecer disso, tá? A concessão da outorga
deve obedecer um prazo de 35 anos de forma renovável, está escrito lá no artigo 16, suspensão parcial total em definitivo ou por prazo determinado, você vai observar o artigo 15, né, não cumprimento pelo outorgado dos termos de outorga, ausência, né, por 3 anos de uso consecutivo, então 3 anos sem usar, então corta lá, suspende, aí você pode reabilitar a outorga, né? Necessidade de água para atender situações de calamidade, né? Então pode haver a suspensão, tá? Necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental, né? A barragem estourando, essas coisas. Necessidade de se atender o uso prioritário de interesse coletivo para os quais, né, não se disponha de fonte alternativa, e ainda a necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade. Aí não pode baixar demais, senão vai alterar a navegabilidade, tá? Deu 30 minutos de novo, eu vou parar e a gente volta com a cobrança pelo uso do recurso, tá bom? É só para a gente organizar para não ficar tão grande aqui, tá bom? Então até daqui a pouco.